Boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, nos proporcione a sua paz. Para nós, também é de uma satisfação em comum ter a oportunidade de falar aos amigos desta casa, aonde eu agradeço desde já. Agradeço aos companheiros pela confiança, pela gentileza do convite e da recepção. Agradecemos porque todas as vezes que as pessoas se juntam para falar de Jesus ou das coisas atinentes à pátria maior, à vida espiritual, é sempre uma boa noite. Agradeço a presença da minha companheira, que faz as viagens serem mais curtas, e aos companheiros que se dedicaram a ouvir a mensagem de hoje. Paz a todos. Trabalhemos. Como anunciado, hoje eu vou falar acerca do meu quinto livro, Se Não Houver Vento, Reme. E é uma obra sob a minha ótica especial, e é dessa história que eu quero contar para vocês. Tudo aconteceu quando eu estava indo há cerca de uns 3 anos a serviços da nossa editora, onde tínhamos que, inevitavelmente, passar pela capital, por São Paulo. Lá estavam as grandes distribuidoras, então nós estávamos tentando trabalhar com as nossas obras lá. E, lamentavelmente, na capital, na cidade grande, não só lá, mas em qualquer cidade grande, não se tem, inevitavelmente, o mesmo calor que se encontra no interior. As pessoas são mais distantes umas das outras, mesmo que estejam juntas. Então eu liguei, quando eu consegui falar com o dono da empresa, da distribuidora, ele não foi, digamos assim, cordial. Ele disse: quer vir, vem, mais 8 horas aqui, se atrasar nem vem, passar das 8 nem adianta, só atende se for 8 horas aqui, pronto, acabou, se quiser vir tem que ser assim. Espírita que sou, e espírita não reclama de nada. Eu falei: tá bom, 8 horas eu vou estar aí. Eu fui para São Paulo, cheguei lá, para não correr o risco de me perder, parei o carro, peguei um táxi. 5 para as 8 estava na porta da empresa do rapaz. 8 horas estava dentro da empresa do rapaz. 8:02 a secretária chegou e disse: o doutor não vai poder te atender hoje. Ele está cheio de compromisso. Eu pensei: minha senhora, eu viajei 400 quilômetros para falar com ele. E ela disse: dá para você voltar amanhã? Falei: como sou espírita. Falei: tudo bem. E saí. 8:02, não tinha o que fazer mais. Estava marcado de voltar só no final do dia. Falei: o que eu vou fazer? Acostumado a correr todo dia, o dia inteiro. Agora um dia inteiro para não fazer nada. Comecei a andar pela rua, sem ter destino, sem saber o que fazer, como aproveitar aquele dia, num lugar que eu desconhecia. E comecei a caminhar. E aí eu vi, jogado no chão, no asfalto, logo ali, um papel amassado. E não que papel amassado me atraia, mas naquele dia eu estava sem ter o que fazer. Eu cheguei lá perto do papel, olhei em volta, se não tinha ninguém olhando, vão ver eu pegando papel no chão, vão descobrir que sou do interior. Aí eu baixei bem devagarzinho, peguei o papel e desembrulhei. Estava escrito assim: se não houver vento, reme. Eu achei fantástico. Dobrei, pus no bolso, se caso alguém fosse pedir, já era meu. Aí eu falei: um dia eu vou escrever sobre isso. 3 anos se passaram e hoje a obra está pronta. É diferente das outras obras que circulam na maioria do movimento espírita. A maioria delas fala acerca daquilo que os espíritos podem nos propor, do que podem fazer por nós, do que os espíritos podem nos tratar, oferecer. Todavia, a ideia era edificar uma obra que fizesse o contrário, que dissesse acerca do que nós podemos fazer para que os Espíritos nos ajudem. O que é que nós estamos fazendo por nós para conquistar aquilo que solicitamos aos Espíritos? Só sei porque, se questionarmos um a um dos presentes, todos que estão aqui estão por uma razão, algo que desejam conseguir, se tornar, se libertar, adquirir. Todos nós teríamos uma história pessoal que justifique estarmos na casa espírita, sermos espírita. Mas a questão é,
Será que a nossa conduta, o nosso comportamento vai ao encontro do que pedimos? Porque muitas vezes pedimos uma coisa aos espíritos, mas nos comportamos de maneira contrária. E aí não adquirimos nada. Porque quando solicitamos algo a Deus, aos espíritos, Ele não nos dá o que pedimos. Ele oferece condições para adquirir, para construir em nós aquilo que pedimos. É diferente. É por isso que na literatura espírita encontramos várias vezes, por diversas maneiras, a expressão de que quando pedimos força, eles nos dão obstáculos. Porque na transposição dos obstáculos é que o espírito adquire força. Quando pedimos sabedoria, surgem problemas. Porque é na resolução dos problemas que adquirimos sabedoria. Mais uma vez vamos cintilando. E tudo aquilo que pedimos a Deus, Ele, na verdade, não nos dá pronto, dá caminhos, dá meio, dá uma forma de adquirir. Tanto é que é muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que querem paciência. E quando pedimos paciência a Deus, devemos nos lembrar que ganhamos uma sogra. E como na natureza nada existe ao acaso, tudo deve ser experimentado pelo homem. E ele então vai vivendo com as pessoas, nos relacionamentos, e somos instrumentos uns aos outros. É assim que conseguimos inevitavelmente ir agregando valores à própria alma. É dessa maneira que o homem vai vivendo e adquirindo valores. Dessa forma, palestrante do século XXI tem tecla SAP. Então ele já aguarda o trem passar, mas aguardando que essas experiências todas vividas vão agregando e criando valores na alma humana. É assim que o homem vai nascendo e morrendo infinitas vezes. E na resolução daquilo que está posto à sua frente, é que a vida vai transformando uma mulher leviana numa Joana de Ângeles e um homem bruto e vulgar num Bezerra de Menezes. Então tudo que nos acontece obedece uma causa justa e um fim nobre. E é assim que as experiências todas vão ganhando corpo em nós. Porque se perguntarmos a cada um dos amigos, o que é seu? O que é que te pertence? Cada um começaria a oscilar dentro do universo que possui e as respostas seriam as mais variadas possíveis. Mas eu me recordo que numa situação singular a essa, eu perguntei, o que é seu? O que é que te pertence? E um rapaz levantou a mão e disse, o que é meu de verdade, meu é o meu carro, porque o meu carro é meu. Eu comprei ele 60 prestações financiados, paguei a última semana passada, esse é meu com muito suor. E eu entendi as necessidades do rapaz, porque olha, quem já financiou carro sabe que é quase a prova da reencarnação, que o carnê começa fino. Quanto mais você paga, mais ele engorda, e com o tempo você vai vendo que uma vida só é pouco para acabar com aquilo. Se ele conseguiu 60 meses que tal, o carro é dele. Mas aí eu disse, depende. Porque se eu me demorar na palestra e o ladrão chegar antes, é dele. Então não vale. O que é seu, que te pertence verdadeiramente? O que é seu e ninguém leva? Aí uma senhora levantou a mão. Era uma mulher. E mulher fala de quê? De filho. Troca o endereço, mas o assunto é sempre filho. Ela disse, o que é meu de verdade é o meu filho, com uma convicção que eu não seria louco de contestar. Falei, o seu filho verdadeiramente é seu. Todavia, um dia ele vai encontrar um rostinho mais bonito que o da senhora e vai vir te visitar de domingo se a comida for boa. Então não vale. O que é seu? Seu de verdade. E uma jovem portadora de uma beleza incomum levantou a mão e disse, meu corpo. Eu entendi a natureza da resposta. O seu corpo é seu. Mas você escova o dente,
Falou, claro que eu escovo. Quando você escova o dente, tem espelho? Tem espelho. Então vá reparando algumas marcas que surgem com o tempo, que não lhe eram naturais, mas surgem simplesmente, e você vai perceber que o corpo também vai indo, então não vale. Que é seu, que ninguém leva, ninguém subtrai, você não perde. Se morrer, leva, se nascer, traz. O que te pertence? E Allan Kardec nos oferece uma contribuição singular, dizendo e destacando as propriedades do espírito: inteligência, vontade e pensamento. E ele diz que somente isso pertence naturalmente à criatura humana. Se você tem problemas, se quer mudar a sua vida, que você quer sair da condição em que se encontra para uma outra desejada, você dispõe de 3 ferramentas para modificar a sua realidade: inteligência, vontade e pensamento. Todo o resto é ilusão. A parte que compete aos espíritos vai muito bem, obrigado. Mas e a nossa parte? Aquilo que vemos buscar aqui? Será que a nossa conduta, o nosso comportamento está de acordo com aquilo que solicitamos? Senão, não vale a pena. É semelhante refletir na memorável passagem onde vão avisar Jesus de que Lázaro havia morrido. Chegaram ao mestre e disseram: Jesus, Lázaro morreu. Jesus refletiu com a sua capacidade dilatada e viu que na verdade não se tratava de uma morte como a entendemos, é de um processo de letargia. E disse: leve-me até ele. E as pessoas ali conduziram então Jesus. E naquela época as pessoas eram sepultadas em cavernas, em grutas. Os corpos eram depositados ali e rolava-se uma grande pedra que lhe serviria de porta. E ali ficava. Conduziram Jesus até onde estava o corpo de Lázaro. Alguns até questionaram: mas mestre, fazem 3 dias. Mas sem perder o entusiasmo daquilo que sabia, Jesus diz ao homem: rolem a pedra, para que se abra uma fenda que servirá de porta. Vários homens que estavam ali dão então a fazer força na grande rocha, de maneira a movimentá-la, e abrem um espaço, onde Jesus diz: Lázaro, sai! E dita o evangelho de que Lázaro saiu, andando com dificuldades, mas vivo. Foi uma festa. As pessoas se abraçavam, sorriam, choravam emocionadas. Seria verdadeiramente um momento memorável para a consecução da boa nova. Estavam felizes, mas uma dúvida pairava nos seus discípulos particulares. Quando o céu desabou e a noite caiu, estavam todos reunidos, apenas eles, com Jesus, e resolveram questioná-lo. Disseram então: mestre, temos uma dúvida. Se o Senhor pode dizer a um homem morto: vive, e ele obedece, ele vive, o Senhor não poderia dizer para a pedra: sai, e a pedra saía? Ao que Jesus responde no doce aramaico: ressuscitar Lázaro vocês ainda não podiam, mas carregar pedra já podiam, então vão. E assim opera-se até hoje. Dentro dessa reflexão, nem Jesus, nem os mártires, nem os líderes, nem os santos, seja que nome queiram dar, nenhum deles fará aquilo que compete ao homem realizar. Jesus não irá questionar aquilo que compete ao discípulo encontrar. Eles não irão fazer aquilo que é para cada um de nós realizarmos. Sendo assim, se não fizermos tudo o que podíamos a nosso benefício, nem eles. Por isso que algumas vezes nós viajamos muito, e casas grandes como essa, e às vezes tem meia dúzia de pessoas, e ocorreu uma situação incomum. Nós viajamos 4, 5 horas. Cheguei lá, tinha 7, 8 pessoas para ouvir. O dirigente da casa ficou chateado, coitado, porque sabia da distância em comparação a tão poucas pessoas, o que não teria problema nenhum, mas ele ficou chateado. E aí disse assim para mim: meu irmão, encarnados
somos poucos, mas desencarnados tacinho. Aí eu entendi que ele já estava chateado e não disse nada, mas eu pensei, se nem os vivos vieram, que dirá os mortos? E muitas vezes os espíritos não vêm, sabe por quê? Porque não tem o que fazer na casa espírita. Você sabia que os espíritos, às vezes, nem eles vêm porque não tem o que fazer? Porque se nos basilarmos pelo Evangelho, encontraremos uma situação sine qua non, única, para aquilo que concerne em toda ajuda espiritual. Ele diz, ajuda-te, que só depois disso, depois desta situação completada, depois dessa parte concluída, o céu te ajudará. Ajuda-te, que só depois disso o céu te ajudará. Ora, companheiros, se nós estamos aqui solicitando algo aos espíritos, sem fazermos a nossa parte, nem eles. Então muitas vezes sofremos, ficamos angustiados, e os companheiros espirituais apenas aguardam a nossa adesão aos valores do bem para nos acumular de bênçãos. E como não fazemos, nem eles. Vamos sofrendo e ficamos um tempo todo aguardando que o sofrimento é comum. Não entendemos a doutrina espírita, que aliás é um grande desconhecido para todos nós ainda. Ainda não conseguimos entender que ela veio agregar valores à alma humana, conduzir o homem à felicidade. E nós ainda estamos naquela ideia de que quando estamos sofrendo, estamos pagando, o que não é real. Quando estamos sofrendo, na grande maioria das vezes, estamos fora do caminho. Porque a vida não veio para castigar o homem, veio para nos ensinar. A rejeição em aprender, isso sim gera sofrimento. Então o entendimento claro da doutrina espírita, conforme orienta Allan Kardec, daria ao homem uma visão da vida de tão alto, mas de tão alto que o sentimento de personalidade se perderia. E os nossos problemas menores não ganhariam força, mas ficando ainda presos àquilo. Na nossa casa espírita, acontece às vezes. Esses tempos chegou uma senhora lá, com uma camisa nas mãos, dobradinha, e dizendo assim, eu vim aqui porque meu marido bebe. E disseram que se benzer a camisa dele, depois ele veste a camisa, ajuda. E eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para essa senhora? Porque ela não era espírita, então não tem obrigação de saber. Não estudava. Nós temos, ela não. De que isso não é assim que funciona. Mas, por um outro lado, o espírita não gosta de perder cliente. Então eu olhei para ela e falei, preciso dar um jeito dela ficar aqui. Porque a gente é assim. É só encontrar alguém com a vida acabada aí pela rua, o que a gente fala? Vai no centro. O centro resolve esse problema. O coitado é carteiro, andou a pé o dia inteiro, está com as pernas doendo, você fala, é obsessor, vai para o centro. E daqui depois a gente arruma as coisas e explica direito. Mas na hora, a companheira lavou roupa o dia inteiro, está com os braços doendo, você fala, é psicografia, vai para o centro. E aqui a gente vai orientando. Então ela chegou lá com a camisa dobrada e disse assim, olha, eu vim aqui porque meu marido bebe, não dá para benzer a camisa, depois ele vai vestir? Eu pensei e disse, não posso enganá-la, mas não quero dispensá-la. Às vezes a esperança é só o que a pessoa tem. Aí eu tive uma ideia, falei, minha senhora, a senhora vá lá, ouça a palestra, vá na Câmara de Passes depois, pegue a camisa, põe no colo e a gente faz um pacote, dá um passe no pacote. Assim eu não engano ela e ela sai feliz. A gente faz um pacote e a senhora vai para casa e seja feliz. Aí ela foi, ouviu a palestra, tomou o passe. Na saída eu estava lá para ver se a minha técnica tinha dado certo. Disse, aí como é que foi? Ai, adorei. A senhora gostou? Ai, que palestra linda. E o passe? Ai, senti um calor de cima para baixo, um calor de baixo para cima, aquela coisa toda. Tá feliz? Tô. Aí ela pegou a camisa. Agora essa camisa, sou desgraçado do meu marido não pôr, eu mato ele. Eu falei, pronto, o passe já foi embora, tá de outro já. Mas é aquela ideia ainda igrejeira, de querer que os espíritos, que os anjos, que os santos resolvam os nossos problemas, e assim não funciona, porque a camisa ia ficar boa e o marido bêbado, não ia adiantar. Então nós temos que começar a ver a doutrina espírita, não como algo que veio resolver os problemas do homem,
porque centro espírita não tem a finalidade de resolver o problema de ninguém. A doutrina espírita veio para capacitar o homem, agregar valores à sua alma, veio para orientar o homem qual é a maneira melhor de viver, para que cada um resolva os seus problemas. Observando Jesus, ele foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar onde eu cheguei? Olha e faz igual. Ele sempre deixou para que cada um de nós construísse a própria realidade. Na questão de número 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais: o homem pode, na terra, ser totalmente feliz? Eis que eles redarguem ao codificador: não. Entretanto, cabe a cada um ser o mais feliz que possa. Como a nos dizer, é problema seu a sua felicidade, é problema meu construir a minha felicidade. Não podemos ficar pedindo aos espíritos algo que não pode ser dado. Tem que ser construído na alma humana. Só você pode construir uma realidade feliz, só eu em mim, e assim sucessivamente. Portanto, a doutrina espírita veio para dar independência ao homem, capacitá-lo para viver, e não nos tornar eternos pedintes da providência divina. Então a obra, se não houver vento, reme, assenta-se dentro dessa diretriz, na parte que nos compete, no que nós podemos fazer mediante aquilo que solicitamos aos espíritos, o que compete a cada um realizar mediante aquilo que desejamos ser. Mas aí, se não houver vento, reme, eu teria que destacar quais seriam os remos. Aí novamente me apoio em Kardec. E os remos seriam as propriedades ou as ferramentas que o espírito dispõe para modificar a própria realidade: inteligência, vontade e pensamento. O primeiro remo, a inteligência. A inteligência que é natural no espírito. Todos nós possuímos inteligência. Mesmo se eu perguntar aos amigos: quem é inteligente, levante a mão, provavelmente ninguém levante, com receio de uma pergunta difícil cuja resposta não saibamos. Mas o maior parâmetro da inteligência não é a capacidade de responder perguntas. O maior barômetro da inteligência é tornar a própria vida produtiva. Às vezes pessoas simples conseguem agregar valores na própria vida, libertar-se de viciações, adquirir virtudes, e isso é sinal de inteligência, porque ela está em nós. A boa notícia é de que a mesma inteligência que está nos homens cultos, pensa alguém inteligente, que você acha inteligente, visualize alguém daqui, alguém de fora, ou os grandes mestres, Einstein, Freud, Jung, a mesma inteligência deles está nos medíocres, porque Deus não dá prêmios nem castigos. Então, se terminada a palestra os amigos forem à rua e encontrarem um homem embriagado, jogado na sarjeta, sujo, observem bem e lembrem que a inteligência que habita naquele homem simples é a mesma inteligência dos homens cultos, em níveis de desenvolvimento diferentes. É verdade, mas a inteligência daqueles que admiramos também encontra-se em nós, aguardando que a desenvolvamos com o nosso empenho, com o nosso esforço. Por isso que na doutrina espírita, que é portadora da literatura mais bela do planeta, nós orientamos as pessoas que leiam muito, mas os espíritas não têm esse hábito ainda. Mesmo lendo, ainda não é o suficiente, pelo menos não a maioria. A gente vai escolher um livro, você já pega o livro daquela passada de folha. Se tiver bastante figura, é um forte candidato a ser lido. Mas se só tiver palavra, a gente acha melhor escolher outro que não gostamos do tema. Então a gente vai pegando assim. Quando não começa a ler, e depois o indivíduo vem e fala assim: eu comecei a ler, mas não deu certo. Sai água do meu olho, me dá um sono, deve ser os obsessores. Ora, companheiros, obsessor não é aquilo que nos faz ler. Na verdade, nós temos que ter a ideia singular de que tudo compete ao homem. Desenvolver a inteligência do homem é problema do homem. Portanto, quem passou um ano
sem ler nada está numa cegueira espiritual. Quem passou um mês sem ler nada está com miopia espiritual. Agora, quem já faz vários anos que não lê, é preguiça mesmo. Então não adianta querer relacionar aos espíritos, direcionar a eles, porque o esforço é nosso. Porque quando o indivíduo vai começar a fumar, ele fuma a primeira vez, afoga, tosse, o corpo se rebela, mas ele quer fumar, que ele escutava desde pequeno que aquilo era coisa de gente grande, ele quer mostrar que é gente grande. Aí ele se esforça, contamina-se e um dia é um fumante. Para beber a mesma coisa, ele bebe a primeira vez, o fígado dói, se for espírita até passa e toma, bebe no dia seguinte, o corpo se rebela, mas ele insiste, um dia feliz, é um alcoólatra. Agora, para ler, dá um sono. Então o que nos falta é empenho pessoal, usar da inteligência para sermos aquilo que desejamos ser. Fora disso, não chegaremos a lugar nenhum. Alguém poderia ainda contestar dizendo, mas Roosevelt, e quem não quer desenvolver a inteligência, como é que faz? Fique tranquilo porque Deus não é tolo. Quem não quer desenvolver a inteligência pelos próprios meios, Deus dá um jeitinho. Observe que na sua vida surge um problema atrás do outro. Você resolve um, parece outro, você resolve o outro, parece outro. E quanto mais nós resolvemos, mais aparecem. Tem hora que ele fica pensando até assim, nossa, agora que estava ficando bom, acontece isso. Pois é porque a finalidade da vida é desafiar o homem. A finalidade da vida é desafiar o homem, porque desafiado, ele vai desenvolvendo a própria inteligência, a própria potencialidade. Então, quem está aguardando, esperando acabar os problemas para ser feliz, é bom procurar um psicólogo, porque vai precisar. Porque não é uma visão pessimista, mas é a vida que não desiste de nos edificar. Então resolvemos um problema e vão automaticamente surgindo outros. O que não quer dizer que tenhamos uma vida triste, porque não ter nada tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter problemas e ser feliz. Chegaremos num nível de entendimento pela compreensão da doutrina espírita que diremos, hoje eu estou feliz e cheio de problemas. E quando não pudermos mais carregar nos ombros, aprenderemos a carregar no coração. Mas a inteligência é a primeira propriedade do espírito. Ela é natural, está em você. Pense na sua vida, pense nos seus problemas. A solução para os seus problemas encontra-se em você. É semelhante a visualizarmos uma criança de 3 meses. Já viram uma criança de 3 meses? Ela anda? Pois é. Mas a propriedade de andar já está nela. Apenas aguardando o desenvolvimento da capacidade motora, de alguns órgãos. Então você é inteligente, este é o primeiro remo, a primeira propriedade do espírito. A segunda, a vontade. A vontade é um elemento também natural à alma humana. Tanto é que vulgarmente, no dia a dia, já ouviram dizer, fulano de tal tem força de vontade? Já ouviu? Pois é. É porque reconhecemos que a vontade é uma força, só que muitas vezes sem utilidade para nós. Na obra intitulada Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, o memorável Leon Denis, com sua propriedade de mestre, no capítulo Potencialidades da Alma, dita acerca da vontade. A vontade, o uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso da vontade. Os Espíritos dizem então que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, está onde está, porque nos falta vontade de modificá-la, de transformá-la, de abandonarmos os nossos vícios, de adquirirmos mais virtudes. A sua vida, a nossa vida está onde está, porque até onde foi a nossa vontade. Eu li isso, estudei isso, mas não concordava muito com isso, porque eu tinha vontade de tanta coisa que não tinha, mas
vendo os espíritos, então a gente pelo menos acata, mesmo quando não entende. Mas aí houve uma situação em comum. Passou na Rede Globo de televisão um programa algum tempo atrás, chamado No Limite. Vocês assistiram? Viram ou não? Muito bem. E lá vocês viram que eles comiam para ganhar R$1 milhão. Olho de cabra, tripa de bode. Estão lembrados ou não? Pois é. Esses dias agora concluiu-se um outro programa. Hipertensão. Assistiram ou não? Pode falar. Eu sou médium, eu sei que vocês assistiram. Porque espírita gosta de falar que só assiste coisa nobre, mas aqui só estamos nós. Na hipertensão, para concorrer a R$500 mil, eles comeram barata, minhoca, lesma, rato, vocês viram? Pois é. Aí eu me lembrei de Kardec. Que ele tinha razão. E quando eu estava vindo para Jales, os espíritos me chamaram a atenção. E num transe mediúnico me disseram, Rússio, antes de ir para Jales, junte todas as baratas que achar na sua casa para levar. Pegue um pouco de tripa de bode, de olho de cabra. Leve tudo para o centro, que nós vamos fazer um trabalho desse material. Eu levei as baratas, fiquem tranquilos. Eles aplicaram um passe naquele material todo e disseram, agora leve para Jales. Para os nossos irmãos. Porque lá, mas fiquem tranquilos, sem tumulto. Eu não sei se dá para todo mundo. Pega para mim lá. Eu não sei se vai dar para... Quem não ficar com a barata, fica com a tripa. Fique tranquilo. E eles disseram que hoje, quem comer olho de cabra vai se tornar uma pessoa melhor. Quem quer? Mas para R$1 milhão nós comemos. A cabra que não corra, a gente come ela inteira. Por R$1 milhão? Pois é. Aí eles disseram, Russo, leva a barata para Jales, para os nossos irmãos. E digam a eles que quem comer barata hoje vai se tornar uma pessoa mais fraterna. Quem quer? E a gente morre ruim. Mas para 500 mil, comemos. Kardec tem razão. O que nos falta é vontade. O que nos falta é a determinação de olhar para nós próprios e dizer, chega! Cansei de ser esse pequeno vazio substantivo. Cansei de ficar reclamando da vida o tempo todo. Cansei de ser mais um espírita que se comporta igual àqueles que não conhecem Jesus. Porque se sairmos agora e pararmos numa fila qualquer, de quitanda, de açougue, de qualquer fila, o que está na sua frente vai falar assim, coisa tá feia. Xiii. O que está atrás de você vai dizer, nem fale. E fiquei sabendo que ano que vem piora. E você que está no meio vai dizer, é mesmo. E eu fico pensando, ser espírita para quê? Se é para ser igual aos que não são. Ser espírita para quê? Que se é para se comportar igual aos que não conhecem Jesus. Porque era tua obrigação, minha obrigação, nossa obrigação moral no meio dos desanimados, dizer não concordo, a vida está melhor. Eu creio que Deus sustenta toda a vida. E por caminhos que desconhecemos, tudo vai cada vez melhor. Mas esta vontade é enfraquecida. Eu fico até pensando, nós temos provas e expiações demais ou somos enfraquecidos demais? O que nos falta é vontade. Na questão de número 909 da mesma obra já citada, Allan Kardec mais uma vez pergunta aos imortais, o homem poderia, somente com os seus esforços, vencer todas as suas más tendências? E o que são as nossas más tendências? Eu sei que vocês não sabem porque não tem. Eu tenho todas, então eu sei. Prepotência, maledicência, violência, barreira, todas as ências. O homem poderia vencer todas as suas más tendências somente pelos seus esforços? E eles responderam, sim. E muitas vezes com fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Portanto, observemos o que queremos ser, o que queremos nos tornar,
ou seremos eternos pedintes da providência divina, mas cabe a cada um de nós pôr a nossa vontade a nosso serviço, porque é uma força da alma humana. E segundo remo, para remarmos, quando faltar os ventos favoráveis em nossa vida. Já o terceiro remo, inteligência, vontade e pensamento. Terceiro atributo do espírito. E através do pensamento é que o espírito, inevitavelmente, consegue ligar-se às suas condições, à sua realidade espiritual. É pelo pensamento que nos ligamos ao bem, é pelo pensamento que nos ligamos ao mal. O pensamento é a antena do espírito. Quantas pessoas vocês conhecem que têm vontade, têm inteligência, mas não vai para frente? A gente até diz, fulano de tal, tão bonzinho, mas dá tudo errado para ele. Porque o pensamento é a antena pelo qual o espírito se liga ao bem e ao mal. Dr. Pietro Baldi, em sua grande síntese, cunhou uma expressão fantástica, dizendo de que todo homem é uma usina geradora de bem ou de mal. O vácuo não existe na natureza. O tempo todo estamos ligados ou no bem ou no mal. Sendo assim, quando temos a mente perturbada, tudo é mal. Quando temos a mente ligada nas ondas de equilíbrio, tudo é bom, até o que dá errado, até o que dá mal. Portanto, temos que policiar como está o nosso pensamento. Emmanuel dá uma contribuição fantástica, dizendo que ninguém se elevará a pleno céu, tendo alojado o inferno no coração. Portanto, da mesma coisa serviria para nós. De que vale vir à casa espírita tomar passo de palestra se o pensamento estiver assentado na raiva, na ira, na depressão, na tristeza, na angústia, na decepção contra a vida ou contra Deus? Então temos que usar do pensamento para nos sintonizar, para nos ligar a ondas salutares de pensar. Quando acordamos pela manhã e falamos assim, olha, hoje acordei com o pé esquerdo, hein? Nem vê que está com os dois, né? É porque o pensamento negativo não nos deixa compreender e perceber tudo que está de bom na nossa vida. Outros dias acordamos assim, olha, hoje acordei com o diabo no corpo, hein? E quando falamos isso, o capeta somos nós, é só deixar de ser. Ficamos achando culpados sem perceber que trata de cada um de nós. É através da nossa indução mental que nos ligaremos ao bem ou ao mal. É igual Chico Xavier, exemplo de todos os exemplos. Se pegarmos o nome de Chico Xavier, escrever num papel e costurar na boca do sapo, faz bem até para o sapo, porque ele está numa vibração dilatada, constante com o bem. Nada faz mal para aquele homem. Eu me recordo de uma situação que dita sua biografia, onde Chico estava ficando cego de um olho, atribuído a uma questão obsessiva. E os trabalhadores daquela época ainda não haviam estudado bastante, e disseram assim, Chico, nós estamos preocupados, vamos chamar Emmanuel, André Luiz, a nata da espiritualidade, e falar para eles afastassem o obsessor. Está ficando cego, Chico. Como se isso fosse possível. Mas Chico respondeu de maneira terna, não afasta ele não, coitadinho, esse eu já conheço, afasta vem outro, deixa ele, coitado. Ele gostava do obsessor. A gente quer colocar a culpa no nosso, como se fosse culpa dele o que nos acontece, mas quando olhamos como conduzimos a nossa vida, como estamos o tempo todo perturbados, ora, companheiros, os obsessores não estão nem nos aguentando. A gente é muito chato. Tem obsessor que não aguenta mais, você está vindo na casa espírita sozinho pedir para desobsessão, para se livrar do obsediado. De tanto que a gente reclama o dia inteiro da vida, do comércio, da sociedade, da dificuldade financeira, do centro espírita que não resolve nada, e assim por diante. Você acha que nós precisamos de obsessor para ficar mal? A gente sabe sozinho, ninguém precisa ajudar.
A mente humana é a antena do espírito, é igual radinho de pilha. Vocês têm radinho de pilha em casa? Ninguém tem? Alguém levanta a mão, você vai me trocar o exemplo. Muito obrigado. Você tem o seu radinho de pilha, aí você vira ele atrás, tem um botãozinho assim, AM de um lado, FM do outro. Tem ou não tem? É que eu sou médium, não assusta não. Aí, se você virar o botãozinho para AM, o que você ouve? Eu sei que essa pergunta não é fácil de acertar de uma vez. É uma pergunta difícil. Eu vou dar a dica. Quando eu perguntar para vocês, quando tiver em AM, o que ouve, vocês respondem, ouve AM. Combinado? Aí você pega o seu radinho e vira o botão para AM. O que você ouve? Começaram a desenvolver inteligência. Exato. Aí não adianta reclamar. Se trocar de faixa é AM, se voltar de faixa é AM. Se levar o quarto por rádio é AM, se trocar a pilha é AM, é sintonia. Agora, se virar o seu radinho para FM, o que você ouve? Fantástico, né? Exatamente. E não adianta reclamar. Aí se trocar é FM, se mudar de faixa é outra FM, se mudar é outra FM, se levar o rádio para casa do vizinho é FM. A mente humana é a mesma coisa. Quando estamos ligados no bem, é bem. Quando estamos ligados no mal, é mal, tudo fica ruim. Um amigo meu esses dias me deu um exemplo singular. Ele chegou para mim e falou assim, Roosevelt, dia 25 eu vou na praia. Ah, que bom, isso é muito bom. Você já foi para a praia? É muito bom, vai para você ver. Ele estava contente, feliz. No dia seguinte eu encontrei ele e falou assim, não sei se eu te falei, dia 25, falei que eu vou para a praia? Falou. Ah, não lembrava. Muito bem. Passou mais alguns dias, 4, 5 dias, encontrei ele de novo e falou assim, não estou lembrado, te falei dia 25? Falei, esse rapaz já está querendo mostrar que ele vai e eu não vou. E eu sou espírita, mas eu não posso esquecer. Aí passou mais uma semana, encontrei com ele e falou assim, viu, 25 cheguei a falar que eu vou para a praia? Falei, claro que você já falou. E assim foi. Dia 20 encontrei ele. Dia 20 eu encontrei ele, bermuda, aquela camisa cheia de flor, igual aquela que você vai no bairro do Havaí, baldinho de areia, todo arrumadinho, óculos escuros. Onde você vai? Vou na praia. Mas você não falou que era dia 25? Não, eu vou te explicar. Eu ia dia 20, mas eu falei 25 porque se eu falo o dia certo, chove. E eu vi que aí o caso era grave. Por duas situações. Primeiro, é a visão que nós temos de Deus, né? Que Deus está nas alturas, sem ter nada para fazer, e fica esperando você ir para a praia, só para chover. E não era o pior. O pior é ele achar que com a estratégia dele, ele enganar Deus, que é muito pior. Então, espíritas, o que nós temos que fazer é sintonizar a nossa mente no bem. O que nós temos que fazer é começar a olhar para o mundo à nossa volta e ver valores que hoje estão eclipsados em nós. Falemos do bem para organizar a nossa sintonia mental. Comecemos organizando a verbal. Começamos a falar de coisas boas que sempre existem. Começamos a falar da nobreza da vida, de que vale ficarmos na casa espírita tanto tempo e nos comportarmos igual como que alguém que não conhecesse nada da vida. Quando não, a gente vai fazer palestras por aí e no final da palestra os irmãos vêm nos cumprimentar. Aí eles diziam assim, olha Rosa, que palestra boa a sua, gostei, parabéns. Ah, você gostou? Adorei, parabéns. Pena que o meu cunhado não veio, era para ele. Aí sai e vem outro. Roosevelt, que palestra linda. Ah, você gostou? Ah, achei linda. Pena que a minha sogra não veio, era para ela. E veio um atrás do outro. No final eu fico até pensando, nem sei porque que eu vim. Porque todo mundo que era para escutar não veio. Da outra vez nem vou. Então não conseguimos aproveitar.
do que a doutrina espírita veio nos trazer. O ideal, para não brincarmos de ser espírita e aproveitarmos deste manancial fantástico, é imaginar que na casa espírita sempre tem uma cadeira, a sua. Porque quando eu falo, eu sempre imagino que estou falando só para mim. Ou não valeria a pena? A gente começa sempre a imaginar quem cabe em qual exemplo e não sobra nada para a gente. Então, espírita, a literatura espírita, a mensagem espírita, ela é fantástica e dona de uma grandeza incomum. Observemos, vamos introduzir no nosso patrimônio de valores morais, vamos nos comportar como os espíritas devem se comportar. Já imaginou um dia, você está andando por aí, na quitanda, na feira, no meio da rua, e alguém diz assim: você é espírita, não é? Você diz: sou. Como é que você sabia? Ah, pela conduta. Isso para nós seria o ápice. Quando conseguirmos ser reconhecidos como espírita pela conduta. Nós queremos um mundo de paz, mas não ficamos em paz com a meia dúzia de dentro de casa. Ah, mas lá tem muito problema. E na humanidade você acha que tem menos? Nós queremos um mundo mais tranquilo, mais fraterno. E não conseguimos entender os trabalhadores da própria casa espírita, os frequentadores. Acha que para construir um mundo de paz exigiríamos menos trabalho? Espíritas, os nossos grupos isolados são testes, são laboratórios, para um dia, edificados estes, construamos um mundo verdadeiramente de paz para todos. Mas é fundamental que conquistemos essa conduta espírita. E não é difícil, não é difícil. Não é difícil porque devo dizer aos amigos com muita tranquilidade que vivemos hoje o momento mais tranquilo para se viver. O mundo nunca foi tão tranquilo para se viver, nunca foi tão fácil viver, vocês sabiam? Eu sei que nesse momento vocês estão pensando cada um nos seus problemas e eu dos meus. Eu sei, é que a vida sempre vai desafiar o homem e quanto mais a gente cresce, o problema também é maior, para que o adiantamento seja incessante. Mas não podemos esquecer de que viver nunca foi tão fácil. Olha para trás, 100, 200 anos, nós tínhamos nazismo, escravidão no Brasil, nós tivemos Santa Inquisição, nós tivemos as guerras mundiais. Olha hoje, mudou-se muito. Alguns dos amigos vão dizer: mas Roosevelt, você está enganado, porque lá em São Paulo, uma mãe e um pai jogou a criança pela janela. Eu sei, mas tem vocês procurando Jesus, não conta? Só conta os maus, os equivocados. Algum diria: mas Roosevelt, lá no Rio de Janeiro, tacaram fogo num ônibus cheio de gente dentro. Eu sei, meus irmãos, mas nunca tivemos tanto centro espírita, igreja católica, igreja evangélica, ONGs, tanta gente procurando Jesus, edificando obras que nem são delas, são ao bem da humanidade. Ora, a vida nunca dará trégua ao espírito do homem, para que o adiantamento seja incessante. Todavia, a vida apenas espera que abracemos a proposta do bem, verdadeiramente, e só podemos fazer isso se for algo criado em nós. Por isso, os Espíritos advertem: inteligência, vontade e pensamento são os remos para remar, quando não houver os ventos favoráveis em nossa vida, porque a parte que compete aos Espíritos, eles sempre fazem. Temos que pensar na nossa, refletir na parte que nos cabe, a cada um de nós. Será que estamos nos conduzindo e nos comportando como filhos de Deus? Porque se nos chamamos filhos de Deus, temos que trazer na nossa conduta traços de caráter que ateste essa paternidade. Não podemos mais nos chamarmos de espírita e andarmos pela rua tão desanimados quanto os que não conhecem Jesus. E quando fizermos isso, quando atingirmos esta proposta e fizermos tudo o que podíamos a nosso benefício, aí começa a parte dos Espíritos. Porque a divindade só atua onde o humano está impossibilitado de atuar.
Quando fizermos a nossa parte, aí podemos pedir aos Espíritos e orar dizendo: Senhor, escutai essas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldia lembram muralhas sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores, o roseiral podado dá mais flores. Pois então, Espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.